Capítulo 1 do livro de Atos, o que nós vamos encontrar aqui, começando esse estudo sobre a missão dos apóstolos, é uma transição aqui entre o ministério de Jesus e o início do trabalho dos apóstolos depois da ascensão de Jesus. Capítulo 1 relata um pouco das últimas instruções que Jesus deu para os apóstolos, relata a ascensão de Jesus e continua falando sobre os preparos que foram feitos pelos apóstolos antes de começar o trabalho da pregação do Evangelho, que começa para valer mesmo em Atos capítulo 2, no livro de Pentecostes, que, se Deus permitir, vamos ver na semana que vem. Durante o tempo entre a ressurreição de Jesus e a ascensão, trata de um período de 40 e poucos dias. Menciona aqui 40 e tudo indica a probabilidade de ser um pouquinho mais, talvez, do que 40 dias. E nisso, a missão de levar o Evangelho ao mundo, o que Jesus passa para os apóstolos, vamos começar vendo isso hoje, observando como eles cumpriram essa responsabilidade. E depois de Jesus subir para o céu, eles voltam para Jerusalém, se reúnem com os outros discípulos, e nesse tempo, antes do dia de Pentecostes, foi nomeado alguém para tomar o lugar de Judas Iscariotes, que havia se suicidado depois de trair Jesus. Então, aqui nós temos no capítulo 1. São basicamente esses pontos. Vamos começar agora com a leitura dos primeiros 5 versículos, antes de entrar nas perguntas. Atos capítulo 1, a partir do versículo 1, estou lendo da revista e atualizada. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, começando com esses primeiros versículos aqui, a primeira pergunta da noite para Becca. Becca, esse livro foi endereçado pelo autor a quem? E foi o primeiro livro desse autor? Ele foi endereçado a Teófilo, e Lucas, o autor, ele também escreveu um dos evangelhos que leva o nome dele, o Evangelho de Lucas, segundo Lucas. Ok, exatamente. Inclusive, ele fala no começo de Lucas que ele estava mandando também para Teófilo, que ele juntou as informações sobre o que Jesus tinha feito. Lembrando que Lucas não foi um dos apóstolos. Lucas entra depois na história, mas como ele acompanhou Paulo durante boa parte da sua prisão, provavelmente no tempo que Paulo estava em Cesareia, Lucas teria a liberdade de viajar na região, conhecer testemunhas oculares, conversar com pessoas sobre Jesus, além do fato que ele acompanhou a boa parte da história da igreja primitiva. Inclusive, ele acompanhou Paulo em várias das viagens, como nós vamos encontrar depois, comentar inúmeras viagens, acompanhou em vários trechos da viagem, como nós vamos observar trechos que falam sobre nós, mais tarde no livro, que ele se inclui no relato. Então, ele quer passar para esse Teófilo, nome que significa quem ama a Deus. Ele quer mandar para ele as informações, tanto sobre Jesus como também sobre a igreja primitiva. E a segunda pergunta, Léo, qual promessa do Pai os apóstolos receberam de Jesus? E a promessa seria cumprida onde e quando? Que seriam batizados com o Espírito Santo em Jerusalém daqui a alguns dias. Ok. A promessa do batismo com o Espírito Santo, que seria recebido em Jerusalém não muitos dias depois. Então, algo que ele coloca limites geográficos e temporais em quando vai cumprir essa promessa aos apóstolos.
Ok, agora vamos ler um pouquinho mais e depois outras perguntas, do versículo 6 a 11. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Ok, baseado nesses versículos 6 a 11, pergunta número 3, Benita. Qual foi a pergunta que os apóstolos fizeram a Jesus? Eles perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurares o reino de Israel? Ok. Eles queriam saber se tinha chegado a hora de restaurar o reino ao povo de Israel. Agora, uma observação sobre isso. Parece possível que os apóstolos ainda não entenderam bem a natureza do reino. Para muitos judeus, houve uma expectativa que Deus mandaria um libertador para tirar o povo da tirania de Roma, que dominava aquela região, e que seria alguém que seria o líder nesse sentido militar e civil. Mais ou menos como Judas Macabeus havia feito 200 anos antes. E aqui, quando eles perguntam sobre a restauração do reino, talvez eles tenham um pouco a ideia de ganhar independência novamente do povo de Israel. Mas, de qualquer forma, qualquer confusão que existe aqui por parte dos apóstolos seria esclarecida quando o Espírito Santo viesse para completar o ensino, para completar a revelação. E observamos também, e vamos ver isso mais na próxima pergunta, que a missão de Jesus foi universal. O que ele deu para os apóstolos não foi algo limitado ao povo físico de Israel, mas algo que ia alcançar todas as nações. E assim, muito mais importante do que a liberdade militar ou a independência nacional de Israel. E pergunta número 4, Bruno. Jesus falou que eles seriam testemunhas dele onde? E disse que teriam testemunhas em 4 lugares progressivos, começando em Jerusalém, depois toda a Judéia, Samaria e, por fim, até o confins da terra. Ok. Exatamente, uma coisa progressiva e algo que serve para traçar e esboçar o livro de Atos. Porque começa em Jerusalém, espalha para Judeia, capítulo 8 vai para Samaria, e a partir do capítulo 13, principalmente, até os confins da terra. Um pouco no capítulo 8 e 11 já, mas especialmente a partir do capítulo 13, Paulo e outros levando a palavra para longe, nas viagens que foram feitas. Então, realmente, Jesus está dando essa missão importante para os apóstolos de levar a palavra para o mundo. Pergunta número 5, voltando para Beca. Quando Jesus subiu ao céu, quem apareceu e falou com os apóstolos? No versículo 10 diz que dois varões vestidos de branco falou com os apóstolos. Ok? E acredito que todos nós entendemos que está falando aqui, evidentemente, de anjos. Lembrando, estudamos pouco tempo atrás, João capítulo 20, e João capítulo 20, versículo 12, falou que Maria viu dois anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então, já lembramos que no túmulo tinha essa cena, e agora Jesus sobe ao céu
e vem dois homens vestidos de branco, falando para eles, revelando para eles que ele ainda voltaria um dia. Ok, e pergunta número 6, já entrando a partir do versículo 12, deixe-me ler 3 versículos aqui, antes das próximas perguntas. Versículo 12 ao 14. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Ok, com essa leitura já vamos para a pergunta número 6. Léo, quais outras pessoas se reuniam com os apóstolos em Jerusalém? Maria, mãe de Jesus, e os seus irmãos. Ok. Maria, mãe de Jesus, seus irmãos, e comentou também sobre algumas outras mulheres sem identificar quem eram essas outras mulheres. Mas realmente a ênfase aqui, agora na família de Jesus. Isso é uma novidade. Nem tanto Maria, que Maria sabia até desde antes do nascimento de Jesus quem era. Mas os irmãos de Jesus demoraram para acreditar. João capítulo 7 fala que eles ainda não acreditavam nele naquela fase do ministério de Jesus. Mesmo quando tinha multidões seguindo Jesus, os irmãos não acreditavam. Mas agora, encontramos os irmãos entre os discípulos de Jesus. E vamos observar depois um papel importante de alguns deles. Tiago, especialmente, tem um papel importante na igreja primitiva. Ok, agora mais uma leitura, Atos capítulo 1, do 15 ao fim do capítulo. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. E disse, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, esse homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas as derramaram. Isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro de Salmos, fique deserta sua morada, e não haja quem nele habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram, tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido para preencher a vaga neste ministério apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então voltado lugar com os 11 apóstolos. Ok, algumas coisas importantes, obviamente, nesse trecho aqui. E a pergunta número 7 para Benita, quantas pessoas estavam reunidas quando Pedro falou sobre a necessidade de escolher outro apóstolo? 120. 120 pessoas. Eu acho interessante, talvez tenha um pouquinho de tristeza em pensar nisso, sabendo que teve um momento no ministério de Jesus que ele foi seguido por milhares. Uma vez ele alimentou 5.000 homens, não contando as mulheres e crianças. Então uma multidão, provavelmente acima de 10.000 pessoas seguindo Jesus
naquela época. Agora tem 120 reunidos aqui. Mas, por outro lado, vocês lembram daquela parábola que Jesus falou sobre grão de mostarda? Que um grão de mostarda, sendo uma semente muito pequena, produz uma planta do tamanho de uma árvore. De 120 pessoas, 12 apóstolos. Vai começar agora esse trabalho de levar a palavra ao mundo, alcançando milhões de pessoas. E assim, Deus fez com um grão de mostarda o seu trabalho de levar a mensagem para o mundo. Josias, pergunta número 8. Quando Pedro falou de substituir Judas, ele se baseou em profecias de qual livro do Antigo Testamento? Ele estava citando Salmos, Salmo 69, verso 25, e o Salmo 109, verso 119, 109, verso 8. Ok, exatamente. Então ele vai para esses textos do Antigo Testamento. Eu não acho que seria necessário citar esses textos no sentido que o Espírito Santo poderia ter simplesmente revelado para eles que vocês devem escolher alguém para ficar no lugar de Judas. Mas, várias vezes, no ensinamento dos apóstolos, eles citam o Antigo Testamento, mostrando como Deus já estava preparando os planos e como, de fato, o trabalho deles cumpre os propósitos já definidos e já revelados no Antigo Testamento. Então, ele fez bem aqui. Mas mesmo se Deus tivesse simplesmente falado para ele, teria feito o que Deus mandou. Agora, quando ele fez isso, Pedro deu quais requisitos para a pessoa que tomaria o lugar de Judas? Só um minuto. Ok? Pedro estabeleceu dois requisitos para o novo apóstolo. Ele deveria ter acompanhado Jesus durante todo o seu ministério, desde o batismo por João até a ascensão, e também deveria ser uma testemunha ocular da ressurreição de Jesus. Ok. Eu coloquei mais uma coisa aqui, que ele falou homem, mas sim, alguém que acompanhou todo o tempo que Jesus estava com eles, do batismo até a ascensão dele. E justamente que seria testemunha de Jesus ressuscitado. Ele não está dando aqui qualificações que seriam aplicadas em outros casos. Eles vão escolher uma pessoa só para completar o número de 12. Mais para frente, Paulo vai ser escolhido. E Paulo foi testemunha ocular de Jesus ressuscitado por causa da experiência que ele teve no caminho para Damasco, embora não fale no caso de Paulo de ter acompanhado em outros momentos. Até parece muito pouco provável que Paulo teria acompanhado Jesus e depois se tornado perseguidor como ele foi. Mas aqui são qualificações específicas para Matias. Mas mesmo assim, a questão de ser testemunha ocular de Jesus ressuscitado, obviamente é uma coisa necessária. Paulo mesmo vai se identificar depois como o último dos apóstolos, que nasceu fora de tempo, mas que não seria algo continuando com outros. Então não são qualificações para outros que viriam depois. E pergunta número 10, Becca, quais nomes foram apresentados como possíveis substitutos de Judas? Qual deles foi escolhido e como? José, chamado Barsabás, e o apelido dele era Justo, e Matias. Então, foi escolhido Matias. Ok. E como que foi essa escolha de Matias? Eles lançaram sorte, né? Sim. Oraram ao Senhor e lançaram sortes. Sim. Evidentemente, uma maneira de Deus indicar a resposta. Talvez algo parecido com o que foi feito no Antigo Testamento com aquele Urim e Tumim, as pedras que foram usadas pelo sacerdote, às vezes para saber a vontade de Deus. Aqui, de alguma forma, eles pedindo para Deus indicar. E sabendo que Deus tinha dado poderes especiais para eles, ele atendeu, evidentemente, escolhendo assim Matias para ser o
apóstolo no lugar de Judas. E agora os desafios adicionais da noite. Bruno, a promessa sobre o batismo com o Espírito Santo foi dada a quem? E justifique sua resposta. Então, versículo 4 a 5 diz que Jesus fez essa promessa diretamente aos apóstolos, que seriam batizados com o Espírito Santo em breve. Agora, mais para frente, eu acho que não vem o caso, mas o Espírito Santo também foi derramado no dia de Pentecostes sobre todos aqueles os crentes que estavam reunidos. E isso marcou o início da igreja. Ok, vamos falar um pouco sobre isso semana que vem, não é? Em Atos 2, sobre quem foi realmente derramado em Atos 2. Mas é fato que a promessa dada aqui aos apóstolos, e vamos ver ainda no livro de Atos, mais um caso onde ele deu esse batismo com o Espírito Santo a outras pessoas. Mas a promessa aos apóstolos, até além do fato que ele fala isso no 4 e 5, lembrando que no contexto, ele falava aos apóstolos, diz versículo 2, a estes, versículo 3. Ele comia com eles, versículo 3. Ele mandou que eles ficassem em Jerusalém. Ou seja, várias coisas aqui mostram essas conversas especificamente de Jesus com os apóstolos. E o problema é quando pessoas procuram criar uma promessa geral para todo mundo de algo que Jesus falou especificamente para os apóstolos. Há promessas sobre o Espírito Santo para outras pessoas, o dom do Espírito Santo, mencionado no capítulo 2. Mas esse batismo com o Espírito Santo, Jesus prometeu especificamente aos apóstolos. E assim disse que eles seriam batizados logo. Como sabemos, no dia de Pentecostes aconteceu exatamente isso. Ok, pergunta 12. Josias, qual a diferença entre discípulo e apóstolo? Discípulos são os seguidores de Cristo no geral, enquanto os apóstolos são aqueles enviados diretamente por Jesus com autoridade especial para ser testemunha dele. E nós vimos aí em Atos 1 e 2, onde Lucas enfatiza que Jesus escolheu e instituiu pessoalmente os apóstolos. E lá em 1 Coríntios 15, a partir do 7, Paulo destaca a importância de ver o Cristo ressuscitado como um dos critérios para o apostolado. Ok. E a distinção que você fez, a palavra seguidor e a palavra enviado, ajudam bastante. Discípulo é seguidor. Todos os apóstolos eram discípulos, mas nem todos os discípulos eram apóstolos. Um discípulo aprende do seu mestre, segue um mestre, é aluno do mestre. O apóstolo tem uma missão, enviado com uma missão para alguém com autoridade. Apóstolo no Novo Testamento quase sempre se refere aos apóstolos de Jesus. Porém, a palavra pode indicar alguém enviado ou que agia, por exemplo, como mensageiro de uma igreja, sendo enviado por uma igreja. É possível usar a palavra em outro sentido, um pouco mais abrangente, mas quase sempre se refere aos próprios apóstolos de Jesus. E a última pergunta da noite também para você, Josias. Considerando os requisitos bíblicos, Jesus ainda tem apóstolos na terra hoje? E justifique sua resposta. É um ponto polêmico. Não há apóstolos hoje. Algumas pessoas usam esse título, mas não existe, porque de acordo com os requisitos apresentados nas Escrituras, um apóstolo deveria ter visto o Cristo ressuscitado e sido chamado por ele pessoalmente. Paulo reafirma esse critério lá em 1 Coríntios 9:1 e em 1 Coríntios 15 também. O próprio contexto de Atos 1, do 21 ao 22, está indicando que era necessário ter caminhado com Jesus desde o batismo de João e ter sido testemunha de sua ressurreição. Ok? Ok, exatamente isso. Que tinha qualificações específicas que nós não temos hoje.
Então, usar a palavra apóstolo hoje no sentido de apóstolo de Jesus seria um uso errado da palavra. Como falei, a palavra em si poderia ter a ideia de alguém enviado numa missão, enviado para uma igreja, alguma coisa assim. Mas geralmente quando pessoas usam hoje, estão procurando se exaltar, procurando dizer que tem algum vínculo especial e alguma autoridade especial, parecida com a autoridade de Paulo e Pedro e os outros apóstolos. Ok, essa foi a última das perguntas para hoje. Para a semana que vem, já vamos entrar no capítulo 2, se Deus permitir. Pode já adiantar a leitura e até domingo eu pretendo mandar as perguntas sobre o capítulo 2. Capítulo muito importante, o dia de Pentecostes, a pregação de Pedro, destacado para nós, o apelo que ele faz para as pessoas procurarem o perdão do Senhor, mesmo sendo culpadas pela morte de Jesus. E se Deus estava disposto a perdoar quem matou o seu filho, Ele está disposto a nos perdoar dos nossos pecados também.